Boa tarde, pessoal. A gente vai seguir aqui falando de trigonometria, então. Tá? Então, retomando lá o que a gente falou na última aula, a gente estava falando sobre arcos e ângulos, redução do primeiro quadrante, primeira determinação positiva, né? E falamos aí que para cada variação e para cada ângulo que a gente tinha aqui dentro desse triângulo retângulo no círculo trigonométrico, a gente tinha um valor de seno e cosseno correspondente, né? Lembrando que o cosseno se refere sempre ao eixo x e o seno sempre ao eixo y, tá? Então, para cada ângulo, a gente tem um valor de seno e um valor de cosseno. E aí expandimos isso tanto para o segundo quanto para todos os outros dois quadrantes. E aí, a partir de redução ao primeiro quadrante, a gente consegue calcular os valores de seno e cosseno. Aí tem até uma tabela lá que tem os valores de todos os valores de seno, cosseno e tangente dentro do primeiro quadrante, né? Já que a gente consegue fazer essa redução. E aí falamos também, né, das múltiplas voltas que a gente pode dar dentro do círculo e como é que a gente faz para calcular seno, cosseno e tangente desses valores aí, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico da função seno e função cosseno. Então, quando a gente varia os valores de seno e cosseno dentro do círculo trigonométrico, a gente está pensando em valores de x em radianos. Logo, a gente consegue associar, então, cada arco um valor real, certo? A partir de x em radianos. Então, eu consigo qualquer valor numérico aqui, porque daí eu estou pensando numa medida, tá? E aí, então, eu consigo atribuir um certo valor x a um correspondente valor de y. Claro que dentro do círculo trigonométrico eu tenho a limitação dos valores de y, né? Que estão variando entre 1 e menos 1, que é o que a gente vai chamar de imagem da função seno e cosseno. O domínio é sempre os valores de x, né? Que são todos reais. A imagem tanto de seno quanto cosseno, aí se refere a essa amplitude aqui de possíveis valores de y que eles são atribuídos, né? Então, que variam de menos 1 até 1. Tá? Então, à medida que a gente vai variando os valores de seno e cosseno, a gente chegando até aqui o 45, a gente vê que o cosseno ele inicia no seu valor máximo, que é 1, e o seno inicia no seu valor mínimo, que é o valor intermediário, que é 0, no valor mínimo. Né? E a partir daí eles continuam evoluindo, o y aqui aumentando, né, até o seu valor máximo, que vai acontecer mais adiante, até aqui em π-quartos, onde a gente encontrou, eu tenho a intersecção dos dois gráficos. Então aqui no ponto onde eles se interseccionam, né, que é 45 graus, como a gente viu lá na tabela dos arcos notáveis, né, seno e cosseno são iguais nesse valor de 45, né, raiz de 2 sobre 2. Então faz sentido que os dois gráficos se interseccionem aqui. Então à medida que a gente vai aumentando o valor do ângulo, a gente tem um aumento, né, um acréscimo no valor do seno e um decréscimo no valor do cosseno, né, porque a gente consegue ver aqui pelas duas retas, né, tanto a reta em vermelho quanto a reta em azul que está diminuindo. E aí então o gráfico chega em 90 graus, onde o seno é o máximo, é 1, e o cosseno vai valer 0. E aí a gente vai andando até dar meia volta no círculo, né, 180. E aí eu chego no mínimo do valor cosseno, né, ó, saí do máximo, dei meia volta, cheguei no mínimo aqui. Enquanto a função seno, recém ela foi até o máximo e voltou para o seu valor intermediário. E aí chego aqui em 3/4 da circunferência, né? Então o seno agora chega no seu mínimo, né, que é menos 1, e o cosseno volta a ser 0. E aí a gente segue então no último quarto de circunferência e chegamos de novo no zero em 2π. E agora vocês percebam, né, que o cosseno ele iniciou em 1, chega em menos 1 em π, e aí volta a aumentar, chegando em 1 de novo em 2π. Ele deu uma volta completa na circunferência e iniciou em 1 e voltou a terminar em 1. Se a gente continuasse aqui dando voltas, ele continuaria fazendo esse mesmo percurso do gráfico, né? Isso a gente chama de uma função periódica, né? Que a cada valor de 2π, ou seja, cada intervalo de 2π radianos, a função cosseno se repete da mesma forma, né? Aumentando e diminuindo, certo?
Então, ela começa em 1, vai em -1 e depois volta. Da mesma forma, a função seno. Ela começa em 0, vai no seu máximo, depois decresce até -1 em 3π e volta a ser 0 em 2π. E à medida que a gente dá voltas aqui no círculo trigonométrico, essa função continua se repetindo. Então, tanto seno, cosseno, tangente e as outras demais que a gente vai ver mais adiante, são funções que a gente diz periódicas. Tá? Por quê? Porque existe um certo intervalo da reta, que a gente vai chamar de período, né, que a função completa uma volta completa no círculo trigonométrico. Nesse nosso caso, de 0 a 2π. Né? E a partir daí, toda vez que para qualquer valor maior que a gente tomar da função, ela vai se repetir. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar aqui e aumentar o nosso intervalo até 4π. Então, até 4π, ó, eu vou conseguir dar uma volta no círculo, né, passando por todos os valores de seno e cosseno. Olha, cheguei em 2π e agora eu continuo e começo a repetir de novo todo o meu percurso até chegar de novo em 0 ou 2π radianos, tá? Então cheguei aqui, dei duas voltas no círculo e vejam que tanto a função seno quanto a função cosseno, elas se repetiram duas vezes, né? Ó, da mesma forma, subiu e desceu, tá? Por isso que a gente diz que essas duas funções são periódicas. Então agora a gente vai ver funções mais gerais de seno e cosseno, tá? Umas funções do tipo a mais b seno de cx mais d. Daí depois a mesma forma para o cosseno, tá? E vamos verificar o que cada uma dessas constantes quer nos dizer. Tá? Então aqui eu peguei de uma forma inicial aqui a função seno de x, que nem a gente estava vendo antes, começando em 0 e tem o seu período 2π, né, de 2π radianos, né, onde ela aparece uma única vez. Então ela não se repete aqui dentro desse intervalo. Ela deu uma volta completa indo de 0 a 2π. Agora a gente vai ver o que cada uma dessas constantes quer nos dizer. Vamos olhar para a constante d aqui. Se eu modificar a constante d de forma positiva, quer dizer que eu estou somando alguma coisa no x. Né? Então, por exemplo, se x é 0 e eu somar aqui π meios, eu estou dizendo para a minha função que eu não quero calcular o seno de 0, sim eu quero calcular o seno de π meios. Mas o x ainda continua sendo 0, quer dizer que o valor que antes estava em π meios passa para 0. Então, o que acontecia aqui vai deslocar para a esquerda. Né? Então, ó, π meios, que em vermelho é a nossa função original, e aqui está a função nova, deslocada π meios para a esquerda. Quer dizer que eu somei uma quantidade aqui em x, e essa quantidade que eu somei fez com que o meu gráfico deslocasse π meios para a esquerda. Agora, se eu subtrair, então, se eu fizer menos π meios, eu vou deslocar o meu gráfico para a direita, certo? Então, o D indica um deslocamento no eixo dos x. Se eu somo alguma coisa positiva, o deslocamento é para a esquerda. Se eu somo alguma coisa negativa, o deslocamento é para a direita. Tá? E aí eu poderia colocar qualquer coisa aqui, né? Vamos colocar 3. Então, eu estou deslocando meu gráfico para a esquerda, né? 3 unidades. Se eu boto menos 4 aqui, eu estou deslocando meu gráfico menos 4 unidades para a direita. E assim por diante, tá? Vamos voltar aqui para o original. Vamos olhar agora para a constante C. A constante C tem a ver com a multiplicação aqui do x, né? Se eu colocar um valor acima de 1, eu estou dizendo que esse valor aqui está sendo aumentado, né? Dobrado cada vez que eu escolho um x. Então, se eu escolhesse π meios, na realidade eu estava calculando o valor de seno de π. Então, eu estou acelerando o processo onde os valores possíveis de seno acontecem, né? Então, olhem aqui em relação ao gráfico da função seno original. Ela aparece uma única vez no intervalo de 0 a 2π. Agora, se eu olhar para a função nova, seno de 2x, eu estou dizendo que o gráfico da função seno está aparecendo duas vezes
dentro do mesmo intervalo. Então quer dizer que isso aqui aumenta a frequência com que o gráfico se repete. Antes eu tinha uma única vez no intervalo 0 a 2π, agora eu tenho duas vezes o gráfico no intervalo de 0 a 2π. Se eu vou colocar 3, eu tenho 3 vezes o mesmo gráfico dentro do mesmo intervalo de 0 a 2π. Tá? Então o C refere-se à frequência da função seno. Quantas vezes o gráfico da função se repete dentro de um certo intervalo. E assim a gente altera também o período. Né? Lembra que o período é quando a gente vai dar uma volta completa dentro do círculo trigonométrico. Antes, o período natural era de 0 a 2π. Agora eu alterei o período. Vamos voltar aqui para o 2, C igual a 2. O período inicial era 0 a 2π, agora o período com C igual a 2 é π. Quer dizer que eu dividi o meu intervalo de 0 a 2π na metade e tornei o meu período como sendo metade desse intervalo. Se eu multiplico por 3, quer dizer que eu estou dividindo por 3 o meu intervalo inicial de 0 a 2π. Quer dizer que o período da nova função é 2π terços. Né? Eu dividi o 2π por 3, certo? Então esse é um novo período. Se eu coloco 5 aqui, então quer dizer que no intervalo de 0 a 2π aparecem 5 funções e o período passa a ser 2π sobre 5. Tá? Então C indica a frequência e altera também o período da minha função seno. Tá? Vamos voltar aqui para o 1. A letra B, né, ela está multiplicando o seno da função. Né? O seno aqui, todos os valores possíveis de seno. Nesse caso 1 ela não está alterando nada. Mas se eu colocar um 2 aqui, eu simplesmente estou dizendo que todos os valores deste gráfico aqui vão ser multiplicados por 2, inclusive o máximo e o mínimo. Ou seja, se esse cara é multiplicado por 2, o gráfico vai até aqui, e se esse carinha vai ser multiplicado por 2, o gráfico vai até aqui. Ou seja, eu estico o meu gráfico seno tanto para cima quanto para baixo. Eu estou mudando o que a gente vai chamar aqui de amplitude da função seno, que é esta distância até a parte do meio da função. Né? A gente pode considerar também como sendo a metade da distância entre um pico e o vale. Tá? Então daqui até aqui eu tenho 4 unidades, a metade disso é 2. Isso nos dá a amplitude do gráfico do seno. Tá? Então o B refere-se a quanto eu estou esticando ou diminuindo a função seno. Né? Então aqui a amplitude é 3. Eu já sei, esse carinha que está multiplicando me diz exatamente a distância em relação ao eixo x aqui do meu gráfico da função seno. Tá? Então esse carinha é a amplitude da função seno. Sempre considerando em relação ao gráfico de seno de x, né? Na sua forma natural, seno x. Tá? Então aqui a amplitude é 3. E por último, o A, né, que a gente está verificando aqui. Se eu calculo o valor de seno, e agora calculei o valor de seno é 1, se eu somar 1, vai gerar 2, né? Então quer dizer que eu estou pegando esse cara e jogando lá para cima. E isso acontece com qualquer outro valor. Ou seja, se eu colocar um número positivo aqui no lugar de A, eu vou estar somando ao seno, então eu vou deslocar todo o gráfico uma unidade para cima. Se eu colocar um valor negativo, desloco todo o gráfico para a parte de baixo. Tá? Então, A refere-se a um deslocamento em relação ao eixo Y. Positivo para cima, negativo para baixo. Tá? Vou dar um zerinho aqui. E aí a mesma coisa vale para o cosseno. Antes de a gente passar para o cosseno, vamos olhar uma coisa aqui com o B. Se eu movimento aqui, aumento a amplitude do meu gráfico, existe uma coisa que muda também, né? Que é a imagem da minha função seno. Antes, a imagem inicial ia de menos 1 a 1. Agora, os valores possíveis de seno vão de 2 até menos 2. O domínio continua sendo real, mas a imagem mudou. Eu estiquei a imagem da minha função, que vai agora de menos 2 até 2. Então, o B, além de modificar a amplitude, ele também altera a imagem da função.
né? Então, se eu multiplicasse por 3, quer dizer que a imagem da minha função agora vai de 3 até menos 3. Tá? Então, eu altero, o b também multiplica os valores da imagem em relação à função seno natural, seno de x. Tá? Isso também vai valer para o cosseno. Só relembrando, o A indica deslocamento no eixo x, o B amplitude, C a frequência e o D deslocamento no eixo x, o A deslocamento no eixo y. Né? E aí então a função cosseno. As mesmas constantes que a gente tem no seno, a gente tem no cosseno, tá? Então, a mesma coisa que vale lá, vale aqui. Deslocamento no eixo y, amplitude, frequência e deslocamento no eixo x. Qual a diferença? É que o cosseno ele inicia em zero, sendo o máximo, né? E o seno não, o seno inicia em zero, tá? Então, a mesma coisa, eu modifiquei que eu já tenho modificado, a mesma modificação que a gente fez antes. Tem a amplitude aqui do cosseno sendo 3. Vou deslocar ele aqui 2 unidades para cima. Então, modifiquei. Como é que eu faço para calcular a amplitude aqui? Olha aqui para o cálculo de B. Mas se eu não tiver, eu faço a diferença entre o maior valor do seno e o menor. Então, 5 mais 1, 6, dividido por 2. A amplitude, então, é 3. Tá? Assim que a gente faz para calcular a amplitude do gráfico. E aí o ponto médio é só pegar o 5 diminuir 3 e aí eu tenho exatamente a linha que divide o meu gráfico exatamente no meio. Se a gente deslocar, vamos pegar aqui a função cosseno original aqui nessa 1. Ó. Se a gente deslocar essa minha função seno π meios para a direita, eu tenho exatamente a função seno. Então eu posso dizer que a função seno e cosseno elas são iguais a menos de um deslocamento de π meios, tá? Para o lado direito. E é isso, certo? Depois eu vou fazer mais alguns exercícios e já mando para vocês. Valeu!